E se a vida fosse um duelo? E se cada decisão, cada ação, cada momento fosse uma oportunidade para aprimorar sua estratégia, sua mente, seu espírito? E se um samurai do século XVII pudesse nos ensinar a viver uma vida mais plena, mais focada, mais vitoriosa? Bem-vindo ao Livro dos Cinco Anéis, de Miyamoto Musashi, o testamento de um dos maiores samurais que já existiu. Um homem que lutou em mais de 60 duelos e nunca foi derrotado. Um homem que no final de sua vida se retirou para uma caverna e escreveu um manual sobre sua filosofia de vida, de combate, de estratégia. Para entender o Livro dos Cinco Anéis, é preciso entender Musashi. Miyamoto. Musashi nasceu em 1584, no Japão. Ele viveu durante o período de transição do Japão feudal para o período Edo, um tempo de paz relativa, mas onde a sombra da guerra ainda pairava. Musashi era um ronin, um samurai sem mestre. Ele viajou pelo Japão, duelando com os maiores espadachins de seu tempo. E ele venceu todos eles. Mas Musashi não era apenas um guerreiro. Ele era um artista, um calígrafo, um escultor. Ele era um filósofo. E foi essa combinação de guerreiro e artista que o tornou tão único. O Livro dos Cinco Anéis não é um manual de técnicas de espada. É um manual sobre o caminho do guerreiro. Um caminho de autodesenvolvimento, de autodisciplina, de autoconhecimento. Um caminho que se aplica não apenas ao combate, mas a todas as áreas da vida. O livro é dividido em 5 partes, cada uma representando um elemento da natureza e um aspecto do caminho. O Anel da Terra é sobre os fundamentos, a base. A importância de dominar o básico antes de tentar o avançado. O Anel da Água é sobre a adaptabilidade, a flexibilidade, a capacidade de se adaptar a qualquer situação, a qualquer oponente. O Anel do Fogo é sobre a ação, a intensidade, a coragem de atacar com tudo o que você tem. O Anel do Vento é sobre o conhecimento, a importância de conhecer não apenas a si mesmo, mas também seus oponentes. E o Anel do Vazio é sobre a transcendência, o estado de não-mente, onde a ação flui naturalmente, sem esforço, sem hesitação. Musashi nos ensina que o caminho do guerreiro é um caminho de constante aprendizado, um caminho de constante aprimoramento, um caminho que nunca termina. Ele nos ensina que a vitória não é apenas sobre derrotar o oponente, é sobre derrotar a si mesmo, é sobre superar suas fraquezas, seus medos, suas limitações. Ele nos ensina que a espada não é apenas uma arma, é uma ferramenta de autoconhecimento, é um espelho que reflete nossa alma. Quando empunhamos a espada, não estamos apenas lutando contra o oponente, estamos lutando contra nós mesmos, contra nosso ego, nosso orgulho, nosso medo. Musashi nos ensina que a vida é um duelo contra nós mesmos, contra os outros, contra o mundo. E para vencer esse duelo, precisamos ser como a água, flexíveis, adaptáveis, resilientes. Precisamos ser como o fogo, intensos, corajosos, determinados. Precisamos ser como o vento, conhecedores, estratégicos, inteligentes. E precisamos ser como o vazio, calmos, serenos, transcendentes. Ler. O Livro dos Cinco Anéis é uma experiência que exige introspecção. O livro é um convite para olharmos para dentro de nós mesmos, para questionarmos nossas crenças, nossos valores, nossos objetivos. E é por isso que ter o livro nas mãos é tão importante. Para poder reler uma passagem, para meditar sobre um princípio, para absorver a sabedoria do mestre. Deixei links para algumas edições de qualidade na descrição. No final, o Livro dos Cinco Anéis é um mapa para o caminho do guerreiro, um mapa para uma vida de propósito, de significado, de vitória. Um mapa que, 400 anos depois, continua a nos guiar.